Amigos, a situação no Oriente Médio não é de hoje, é bastante complexa, extremamente complicada, dificílima de entender. Bem, essa complicação pode ser um pouco descomplicada na medida em que as perguntas certas vão sendo respondidas. Por exemplo, o que pode ter em comum Israel com a Turquia? Pouca coisa, muitos dirão. Não é bem assim. A Turquia enfrenta graves problemas internos hoje. A política interna turca está em crise. A de Israel também. Erdogan está sofrendo uma pressão popular em quase toda a Turquia. O seu partido perdeu 2 prefeituras importantíssimas, as mais importantes do país. Netanyahu, em Israel, não conseguiu sequer formar o seu gabinete. Irá para novas eleições agora, em setembro, e pelo andar da carruagem não ganhará, será muito difícil levar essa. Netanyahu tem tomado decisões um tanto quanto polêmicas, para dizer o mínimo, e Erdogan também. Israel tem um grave problema ali no seu calcanhar, ou melhor, dentro do seu calcanhar. Os palestinos, a Turquia, idem, os curdos. Israel é um lobo solitário, lobo no bom sentido. É praticamente uma ilha isolada no meio de inimigos históricos. A Turquia é quase a mesma coisa. Não é de hoje que a Turquia não se dá bem com países árabes. Embora a Turquia seja de maioria muçulmana, não se dá bem com os árabes. E também não se dá bem com os persas, que estão ali do lado. Os dois são solitários e, para aplacar essa solidão, os dois uniram-se a potências mundiais, a potências globais, como Estados Unidos e Rússia. A Turquia sempre teve bom relacionamento com os Estados Unidos, mas depois que a guerra civil na Síria evoluiu e muito, a Turquia acabou se aproximando também da Rússia. O mesmo acontece com Israel. Tem uma relação excelente com os Estados Unidos, mas tem que manter de quando em quando uma conversa amigável com Vladimir Putin. É uma realidade. A Turquia tem desagradado os Estados Unidos recentemente, e recentemente também Israel andou desagradando, pisando um pouco na bola com os Estados Unidos. No começo da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, é bom lembrar, Bibi Netanyahu andou fazendo negócios da China, ou melhor, com a China. Deu à China liberdade para construir um grande porto em Haifa e também espalhar por lá as suas antenas 5G. A Turquia, que tinha excelente relação com os Estados Unidos, inclusive faz parte da OTAN, começou a namorar com a Rússia e firmou um contrato para comprar o sistema de defesa S-400 russo. Ao mesmo tempo em que comprava aviões F-35, os jatos de última geração americanos. Isso desagradou muito os Estados Unidos, porque, embora os Estados Unidos tenham um sistema de defesa Patriot, a Turquia estranhamente quis comprar o sistema de defesa russo, S-400. E, ao mesmo tempo, mandava os seus soldados para uma base americana para aprender a pilotar o F-35. Os Estados Unidos ameaçaram não mais dar instruções aos pilotos turcos e ameaçou também não vender mais F-35 para a Turquia, porque julgam os americanos que, tendo um sistema de defesa russo e aviões americanos, as informações combinadas desses dois fenômenos bélicos podem fazer com que o F-35 se torne ineficaz quanto à sua novidade
e a sua alta tecnologia. Ou melhor, que o sistema de defesa russo passe a ser mais eficiente em relação aos F-35. A preocupação americana faz muito sentido. Seja como for, Israel e Turquia têm sim muitas coisas em comum. A Turquia firmou acordo com a Rússia, com o sistema de defesa russo, porque talvez, e isso é afirmação minha ou especulação minha, talvez tenha recebido de Vladimir Putin a garantia de que Putin tomaria conta do Irã caso o Irã voltasse os olhos para a Turquia com maus pensamentos. Vou tentar explicar de modo rápido. Em 2013, quando a Síria dava sinais de que se tornaria uma colcha de retalhos, quando deu sinais de que seria o palco para uma série de agentes internacionais lá assentarem-se, a Turquia colocou-se imediatamente contra o regime de Bashar al-Assad, porque via em Assad e na condição daquele momento, da instabilidade política da Síria, uma possibilidade para o assentamento na Síria de inimigos da Turquia, como os curdos, por exemplo. E, nesse momento, as relações da Turquia com a Rússia ficaram muito complicadas, porque a Rússia estava justamente defendendo Assad. Estava lá para defender Bashar al-Assad. Mas, com o passar do tempo, a Turquia e a Rússia começaram a conversar mais de perto, a estreitar laços de amizade. E daí surgiu, então, o desejo da Turquia de comprar os caríssimos S-400 da Rússia. Agora vejam que interessante, há pouco tempo o Irã foi lá bater na porta de Vladimir Putin para comprar o mesmo sistema de defesa, o mesmo S-400. E Putin, ainda que precise mesmo de dinheiro, e muito, porque as suas bases na Síria são caríssimas, recusou vender o S-400 para o Irã. Quando a Turquia começou a fazer amizadinha com a Rússia dentro da Síria, fez amizadinha também com o Irã. Uma espécie de acordo, eu não brigo contigo e você não briga comigo. Mas aquele acordo meio desconfiado. A Turquia sempre desconfiou do Irã e tem razões de sobra para desconfiar, porque o Irã é governado por uma seita enlouquecida que tem pretensões imperialistas. Quer o fim da Arábia Saudita, quer o fim de Israel, quer o fim dos Estados Unidos e pode também querer o fim da Turquia. Ou melhor, pode desejar apoderar-se da Turquia e pode também, com o tempo, querer o fim da Rússia. Ou seja, o Irã, dos ayatolás, quer o fim de todo mundo. E é por isso que a Turquia dorme, em relação ao Irã, com um olho fechado, mas outro sempre aberto. Quando o Irã quis comprar os mísseis, ou melhor, o sistema de defesa russo, a Rússia disse não. E é por isso que Erdogan, ainda que esteja, digamos, deixando os Estados Unidos um tanto furioso, continua afirmando, batendo o pé no contrato com os S-400. Ele precisa, sim, da assistência técnica americana e precisa que os Estados Unidos continuem treinando os seus pilotos para os F-35. Mas, hoje mesmo, ele bateu o pé e disse: continuaremos comprando, ou melhor, ele reafirmou que continuará honrando o contrato com a Rússia, comprará sim o sistema de defesa S-400. É uma situação bastante complicada, mas mais complicado ainda é o destino que os colocou ali, aos turcos ali, como Israel, no meio de tantos inimigos. Bem, isso nos dá uma certa ideia de que Israel e Turquia têm muita coisa em comum. Aliás, Israel e Turquia já foram bons amigos no passado. Nunca se ouviu dizer da Turquia que quer o fim de Israel. A Turquia persegue, sim, cristãos,
mas não persegue judeus. A Turquia já fez grandes acordos comerciais com Israel. Bem, no think tank chamado National Interest, hoje apareceu uma matéria muito interessante assinada por Borku Oselik, que é uma senhora, além de muito bonita, essa senhora que vocês estão vendo, uma PhD em política internacional e muito respeitada nos meios acadêmicos, inclusive. E ela está sustentando que essas coisas em comum entre Turquia e Israel podem servir ali na frente, num futuro muito próximo, para digamos, um certo acordo, um certo assentamento, uma certa condição que pode propiciar a paz na região. O que ela quer dizer, em bom português, é o seguinte: ela está propondo que, já que Turquia e Israel se dão bem, podem se dar bem, pois então que dividam a Síria em duas partes, uma israelense e outra turca. Bom, nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo está aí bolando um plano de paz para Israel. Essa senhora está fazendo a mesma coisa, está bolando um plano de paz, não apenas para Israel, mas para toda a região. Acontece que esse plano de paz, evidentemente, seria uma afronta direta ao Irã, e aí precisaria ver como a Rússia responderia. Mas, grosso modo falando, é isso. Esta senhora está considerando a possibilidade de que, no futuro, a Síria desapareça como nação. Bem, Isaías já profetizou sobre isso, o fim de Damasco. Na profecia de Isaías, capítulo 17, versículos 1 e 2, se não me engano, Isaías diz que Damasco virará ruínas, né? E suas cidades virarão um entreposto para o gado passar. Pois bem, se essa senhora está considerando realmente o fim da Síria e pensando logo mais ali na frente, nada mais natural que apresente essa proposta, essa alternativa. Olha, já que o fim da Síria é inevitável, já que a derrocada da Síria como nação é irreversível, pois então que esses dois bons atores que se dão bem, dividam-na. Uma parte fica com Israel e os Estados Unidos, obviamente, e outra parte ficaria então com a Turquia e sua boa amizade com a Rússia. No papel, tudo isso funciona muito bem. Na prática, porém, a coisa é um pouco diferente. Mas, seja como for, isso logo será sugerido aí em âmbito internacional. Tudo depende de como a coisa andará lá dentro da Síria. O Irã é o grande problema. Ele quer sim apossar-se da Síria porque tem pretensões de, ali da Síria, destruir Israel com suas bombas atômicas. Quando Isaías fala que Damasco será destruída, ele pode estar também falando que, junto com Damasco, o Irã dos aiatolás também desapareça. São as complexidades do nosso mundo, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Até depois.